Existe uma pesquisa da Universidade de Exeter sobre o impacto da natureza no ambiente construído. Os números são diretos. Quando você insere vegetação de forma intencional num espaço, os níveis de atenção e relaxamento mudam completamente. E aí eu não estou falando apenas de paisagismo decorativo, é design que dialoga com o sistema nervoso. O tema dessa Casa Cor é mente e coração. E a Casa Cura é um espaço que faz isso de forma literal, com o paisagismo sensorial que a arquiteta Milena Saraiva escolheu a partir da nossa curadoria da loja conceito do Grupo Empório, a Empório Decor, um ambiente que acalma a mente e nutre o coração. Prazer, Milena, um prazer enorme estar aqui na sua casa, Casa Cura Qualivida, trazendo o nosso programa Elis Pion Convida nessa edição especial, Casa Cor 2026. A gente tem uma história aí muito bonita, né, de construção, de parceria, de amizade, de admiração mútua. E hoje poder estar dentro do seu espaço, esse espaço de contemplação, de sensorialidade, de sinestesia, contribuindo com o nosso olhar, com a nossa curadoria, sobretudo dentro do paisagismo, é uma honra muito grande. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né, receber você aqui num espaço que foi pensado com tanto carinho, com tanto propósito, e nada melhor do que a sua expertise para dar a vida que a gente precisava, né? Porque o verde, a biofilia, o paisagismo, ele é algo extremamente importante, né? Isso para a equalização do nosso cortisol, para nossos sensores de estresse. Então, assim, a vegetação dentro de casa é extremamente importante. É bacana quando a gente ouve um profissional que estuda neuroarquitetura, que estuda a neurociência, que estuda o cliente, que ele estuda o ambiente onde as pessoas vão entrar, vão ficar, vão querer continuar. E quando a gente olha, por exemplo, para o projeto, que a gente vai falar aqui para vocês um pouquinho, desse projeto Casa Cura, em parceria aí com a Qualivida, a gente vê a alma de Milena em cada detalhe. E é sobre isso e um pouquinho de outras coisas maravilhosas que a gente vai conversar com vocês. Acompanhem. Estamos falando da Casa Cura. O próprio nome, ele já nos remete a um lugar de bem-estar, de cura, de prazer. Eu imagino que quando você projetou esse espaço, é um espaço temporário, afinal, nós estamos falando da Casa Cor, que fica 2 meses, essa mostra aberta, mas é algo que precisa permanecer na memória das pessoas, de uma forma ou de outra. E aí vem a neurociência, vem a neuroarquitetura, e a minha pergunta para você, assim, de uma maneira muito suave, é: quando você projeta algo, mesmo sendo temporário, o que é que vem primeiro? A função ou a sensação? Boa pergunta, Elis. Na verdade, elas duas caminham juntas, principalmente quando a gente faz para Casa Cor, né, que é um espaço que ele precisa ser observado por um público vasto, não é um cliente específico, que vai familiares ou amigos. Então, a Casa Cor é um júri, digamos assim. Então, assim, quando a Qualivida entrou em contato comigo e pediu para fazer um espaço de longevidade, né, nós pensamos em vários fluxos de pessoas aqui, né? Sim. Um cliente Variados. em comum, variados. Então, quando a gente fala aqui, que aqui o espaço, esse loft de 50 metros quadrados, ele é para todas as idades, pensando na longevidade. Por quê? Porque aqui existe a função. A função é todos os móveis circulares, dentro do estudo da proporção áurea, né, que tem todas as formas fractais, que a gente já sempre contempla aqui e fala nos nossos discursos, a questão da falta de quina, né? Então, todo o mobiliário pode ser para um casal que tenha filhos, então a gente não tem quina para a criança correr livremente, pode ser uma pessoa de baixa mobilidade, uma pessoa PCD ou até um idoso. Sim. Então, o espaço ele foi pensado nesta função, mas a sensibilidade, a questão do afeto, da pessoa se sentir segura dentro de casa, acolhida, isso também vai junto com a função. E aí a gente está falando de bem-estar, né? Perfeito. Quando a gente pergunta, e isso fala muito sobre a minha curadoria, muito do que eu construo dentro ou fora do Grupo Empório, seja a gente falando de eventos que é temporário, Sim, por exemplo, ou falando de um ambiente que a gente promove ali uma experiência sensorial, ou até mesmo contribui
numa construção de um espaço arquitetônico, a gente sempre leva em consideração a sensação. O que é que a pessoa vai sentir antes de experienciar o todo. Quando a gente entra aqui na sua casa, na Casa Cura, a gente entra num estado de contemplação absoluto. Né? É a música que você colocou no ambiente, são as texturas dos mobiliários e dos objetos que você escolheu, é a beleza do verde, da árvore, não só a textura, mas a volumetria nas proporções adequadas. Eu entendo e observo que você fez escolhas muito propositais, exatamente para provocar essa sensação e desejo de permanência. Fala um pouquinho dessas escolhas que você fez aqui para dentro. A primeira coisa que tem aqui no ambiente é uma plaquinha ali, né? Pare, respire alguns segundos e perceba como o ambiente faz sentido no seu corpo. Já é um convite, né? Já é um convite. Então a pessoa já entende que aqui é um lugar para ser sentido. E assim, todas as nossas escolhas, obviamente com a sua curadoria, elas foram muito propositais. Tudo tem um propósito. A peperômia, ela tem um significado forte, que é a questão da família, do envolvimento das pessoas. Então é por isso que ela está no centro do espaço. Sim. A gente tem a oliveira, que ela é a maior divulgadora da longevidade. Então ela é a nossa protagonista do espaço, não é à toa que ela está aqui atrás desse belíssimo sofá. A zamioculca também, a jiboia também, ela tem um significado. Então assim, todas as plantas que escolhemos foram escolhidas a dedo e com um propósito. Nada de forma aleatória. Não, nenhum projeto meu é de forma aleatória. E a gente percebe isso nos detalhes, né? Eu olho para aquele algodão, por exemplo, que você trouxe para cá. Sim. E eu me lembro que quando você chegou lá na Empório, você disse, meu Deus, eu preciso levar esses algodões para dentro do meu espaço. Porque algodão é vida. Sim. Né? E a gente também está falando da Bahia. O algodão é muito rico aqui na nossa região, né? Aqui no nosso estado. E trazer um pouquinho também dessas características do nosso estado, desse regionalismo aqui para dentro, eu acho que traz ainda mais afeto. E por falar em afeto, eu olho para a arquitetura do seu espaço, olho para as paredes que você manteve, né, de forma idônea, como elas foram construídas, olho para alguns detalhes aqui do seu espaço, você cuidou das cores, você traz uma cor mais escura para o seu painel, propositalmente, traz o contraste aqui para esse sofá maravilhoso, traz essa leveza, né, que a biofilia propõe para o ambiente. É difícil fazer essa junção. Como é que funciona esse quebra-cabeça, Milena? Como é que funciona a cabeça criativa dessa arquiteta? Elise, eu sempre falo, né? Eu nasci para ser arquiteta. Então, para mim, isso é uma forma mais fluida. Eu vou fazendo o projeto e essas conexões, elas vêm de forma muito leve, muito fácil. Agora, também existe muito estudo, como Claro. você falou, a neuroarquitetura. Então, a gente faz muitas conexões, muitos estudos, e que quando a gente vai fazer o projeto, aquilo vem de uma forma extremamente fluida. Orgânico, então, né? Muito orgânico. Então, quando eu vim fazer esse projeto, né, fazer a parte de layout, distribuir o que seria a área social para a área mais íntima, a paleta de cores, ela é muito intuitiva. Quando eu falo para as pessoas, assim, aqui é um espaço que essas cores neutras, elas são manifestos. Pele, pausa e terra. Ah, que legal. É o que a gente precisa. A gente precisa chegar em casa e higienizar a nossa mente, higienizar o nosso olhar. Então, nada melhor do que essas cores mais suaves, exatamente. Esse painel, nessa madeira no tom profundo, é para te abraçar. Você saber que você chegou num lugar que você pode se sentir seguro. E todo o contraste das outras cores é justamente para higienizando o seu olhar e te desacelerando, acalmando, equilibrando seu cortisol, que é o que a gente precisa quando a gente chega na nossa casa. Você vê que quando a gente fala de cortisol, que a gente fala de bem-estar, que a gente fala de leveza, a gente está falando de wellness. Perfeito. Não é? A gente está falando de ambientes que promovem as sensações de bem-estar, de desejo de permanência, de longevidade. Sim. E a Casa Cura traz muito isso, a gente percebe isso nos detalhes. Quando você falou, por exemplo, da oliveira, a oliveira é uma das minhas árvores preferidas. Quando eu comecei a construir toda a parte de paisagismo da nossa loja Conceito, do Grupo Empório, a oliveira ela é o nosso carro-chefe, a queridinha dos nossos clientes, que entendem o valor
da planta estabilizada, da árvore semi-natural ou 100% estabilizada, que seria a árvore desidratada. Então, assim, a gente desenvolveu isso com os nossos fornecedores de uma maneira muito delicada, porque a gente sabe o quanto isso faz sentido para os ambientes que os nossos clientes valorizam, que desejam ter, sejam ambientes residenciais, sejam corporativos. E quando a gente olha essa oliveira dentro da Casa Cura, né, como protagonista desse espaço de cura, é um prazer muito grande a gente ter contribuído com esse processo. Mila, tem uma coisa interessante. Você me disse que o seu ambiente tem 50 metros quadrados. Para uns, grande, para outros, minúsculo. Difícil, né? Você conseguir traduzir toda uma experiência, porque esse ambiente é um ambiente de experiências. Aliás, esse foi um dos motivos pelos quais eu aceitei estar aqui com você, porque eu sou essa pessoa que é movida a experiências, né? Então, quando você me contou todo o storytelling desse espaço, de todos os detalhes, quando você me contou a história do seu pai, do que você trouxe para aqui como essência, referência, e nos convidou para fazer parte, eu disse, é temporário. Assim como eventos que a gente produz e a gente humaniza os espaços das mais diversas formas. Mas aqui tem uma alma, tem uma história aí por trás que eu queria que você abrisse um pouquinho como foi que isso te ajudou na construção dessa narrativa do espaço. Algumas pessoas não vão saber, mas meu pai ele ficou acamado durante 9 anos. E Magali sabia dessa história, que Magali é uma amiga de muitos anos. E ela falou assim: Mi, tá entrando uma empresa que é suporte médico hospitalar, que você já vivenciou isso. E eu falei com eles que nada melhor do que você para entender esse conceito. Sim. E é isso, quando a gente tem um parente, um familiar que já passou por essa situação, a gente entende que nada melhor do que a casa permanecer casa. A pessoa que está numa situação delicada, ela precisa se sentir acolhida, ela tem que ver que ela não está presa a maquinários, que a casa continua sendo linda, continua sendo acolhedora, Viva. viva. Então, assim, essa passagem do papai aqui foram 9 anos, mas foi muito leve para nossa família. Então, a minha ideia junto com a Qualivida era não despertar nenhum gatilho emocional em alguém que não tenha passado de uma forma muito leve. Então, esse ambiente você vê que é um ambiente vivo, ele é um ambiente acolhedor, todas as cores, todos os mobiliários, tudo foi pensado para que a pessoa se sentisse bem aqui dentro. Os familiares também, é muito importante isso, porque para a pessoa que está passando por esse momento, ela precisa saber que os familiares também estão sendo acolhidos. Sim. Então a gente fez esse ambiente aqui pensando para toda a família, porque é um sistema. Ele abraça, ele acolhe. Isso, Acho que se eu tivesse que traduzir o seu espaço em uma palavra, seria acolhimento. Ai, que bom. Eu me sinto acolhida aqui desde a entrada. O próprio nome já nos remete a esse lugar, mas quando a gente adentra o espaço, a gente quer ficar. Quando você fala sobre esse sistema, que tudo está integrado, eu entendo isso perfeitamente bem e acolho, porque faz muito parte do meu método Elis Pinhon. Quando a gente vai fazer uma curadoria para um espaço, para um evento, para uma experiência, para um cliente que nunca realizou, por exemplo, uma experiência dentro ou fora da casa dele, dentro ou fora da empresa dele, é muito importante a escuta. Então, eu imagino que você, para ter construído tudo isso aqui, foi para uma escuta ativa. Você ouviu a Magali, você ouviu a Qualivida, você se escutou, escutou a sua história e começa ali você fazer uma construção de todo esse repertório que você tem e das historinhas que foram contando para você, para que no final, aí sim, aí é que entra o método Milena, é que entra o método Elis, de fazer tudo casar e esse ecossistema fazer sentido. O método Elis Pion é exatamente isso, Milena. Elis, eu entendo perfeitamente as suas palavras, porque é verdade, né? Quando eu vou na sua loja, no grupo Empório, eu sinto, né, esse abraçar, a simpatia das pessoas, eu saber que eu consigo a parte da vegetação, os acessórios, que inclusive tem um vaso lindíssimo aqui, que a gente não falou dele, mas ele é pertencente do espaço. Então, assim, a sua curadoria dentro da sua loja, não só para os acessórios, mas também para a parte de plantas, para a gente, arquiteto, é um conforto saber que a gente vai conseguir lá o que a gente precisa. Então, eu quero agradecer
não só a você, mas a toda a sua equipe, o acolhimento, o processo até a gente conseguir chegar a todos Os esses detalhes, detalhes que né? o ambiente Sobe, desce, pede, enche, esvazia. esvazia. Então, assim, toda a sua equipe, eles foram extremamente formidáveis comigo. Olha, eu preciso de um vaso, eu preciso de uma coisa a mais, porque por mais que a gente projete, quando a gente chega no Na ambiente, prática. na prática, o ambiente sempre pede uma coisa ou algo diferente para fazer a complementação. E se você que ainda não veio visitar esse espaço magnífico de Mila Saraiva, Casa Cura Qualivida, venha. A mostra fica aberta até o dia 6 de setembro, de segunda a domingo, e você pode vir a qualquer tempo visitar o espaço da Mila Saraiva, conhecer um pouco de tudo que ela trouxe aqui dentro, toda essa sinestesia, e, claro, conhecer os demais ambientes, os demais espaços dessa áurea linda, mente e coração, que é o propósito da Casa Cor esse ano. Quero convidar os meus clientes e quem está visitando a Casa Cor, por favor, vá no Empório. Elise e sua equipe vai recebê-los tão bem como a recebe a mim. Certamente. Então eu aproveito para convidar os meus clientes, os clientes de Elise, para vir fazer uma visita aqui na Casa Cor, principalmente no meu ambiente Casa Cura Qualivida. Espero todos vocês. E eu endosso o convite.